Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 19, dos exercícios do bom religioso. E adivinha com o que nós ornamos a vida do bom religioso? Virtudes! Sim, as virtudes que todo episódio eu falo para rezar, que eu também como um lembrete para eu rezar para Jesus pelas virtudes espirituais. De novo, virtudes. E que o exterior tem que corresponder ao nosso interior, porque o nosso interior é onde penetra o olhar perscrutador de Deus. O propósito dos justos mais se firma na graça de Deus do que em sua própria sabedoria. Nela confiam sempre em qualquer empreendimento. Ou seja, nós somos nada, Deus é tudo, peçamos a graça de Deus em tudo. Esforcemo-nos quanto pudermos, ainda assim cairemos em muitas faltas. Contudo, devemos sempre fazer um propósito determinado, sobretudo contra os principais obstáculos do nosso progresso espiritual. Devemos examinar e ordenar tanto o interior como o exterior, porque ambos importam ao nosso aproveitamento. De manhã, toma resoluções e à noite examina tuas ações. Refreia a gula e facilmente refrearás todo o apetite carnal. Sobre nossos exercícios espirituais. De uns precisamos para o tempo da tentação, de outros no tempo de paz e sossego. Numas coisas gostamos de meditar quando estamos tristes e noutras quando estamos alegres no Senhor. Precisamos de uma vida mais piedosa e observância mais fiel de todas as regras, como se houvéssemos de receber em breve o galardão do nosso trabalho. Há um convite de uma diária preparação para a morte, já que nós não sabemos quando ela virá e sempre há algo para melhorar, sempre há algo para fazer melhor e se empenhar. Bem-aventurado o servo, diz o evangelista São Lucas, no capítulo 12, versículo 57, a quem o Senhor, quando vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que o constituirá sobre todos os seus bens. Uma mensagem muito forte, muito bonita no capítulo 19, que é sobre se manter numa vida de fé e oração, mesmo quando as coisas não estiverem dando certo, e digo mais, quando as coisas estiverem dando certo. Tem uma oração de São Tomás de Aquino que diz: me ajude a ser agradável aos olhos de Deus na tristeza e na prosperidade. Porque não só na nossa adversidade, nos nossos problemas, numa doença, numa crise de ansiedade, a gente tem que ter fé e rezar, encontrar forças para rezar, mas também quando a gente tá muito bem, a gente tá aparentemente sem problemas, com saúde, na prosperidade, a gente também não deve esquecer a Deus. A gente não deve criar apegos que coloca qualquer pessoa ou situação acima de Deus. E isso exige vigilância e oração contínuas. Uma vida de um cristão é uma vida de oração no bem e no mal. Não abandonar Deus quando as coisas não dão certo e também não negligenciar, se esquecer de Deus porque você não está com nenhuma graça na cabeça para pedir. Porque as orações não são só para pedir graças. Tem a oração de intercessão pelos outros, pelo mundo, pelos pecadores, pelas almas do purgatório, oração de graças, de agradecimento, não de pedir, mas de agradecer, de louvar, e a gente tem sempre que se manter firme nisso. Toda a Bíblia fala: orai e vigiai. Então, que a gente mantenha uma rotina de oração sempre, no bem e no mal, se esforçando, mesmo que a gente não entenda, agradecendo pelo que a gente entende, não entende. Podemos pedir se a gente tem algo para pedir, mas mesmo assim agradecer e louvar, mesmo que não entenda o que está acontecendo na tua vida. E se você não tem nada para pedir, simplesmente agradecer e rezar pelos pecadores, pelos agonizantes, pelas almas do purgatório, pela igreja. Mas viver uma vida de oração vai ajudar nessa vigilância. Ter uma vida de oração, ler livros de santos, de doutores,
participar dos sacramentos da igreja, ter uma vida ativa, nos ajuda nessa vigilância. Deus seja louvado.